A reação no PT à prisão do senador Delcídio do Amaral na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre o sentimento reinante no PT pela prisão do senador petista Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, eu entrevisto o deputado federal Vicente Cândido, eleito pelo PT de São Paulo. Muito obrigada por senhor estar conosco. E essa prisão do senador Delcídio do Amaral, que foi surpreendente, é ainda assunto e será, né, por muitos dias. O Senado surpreendeu o senhor naquela votação de 59 votos a 13 pela manutenção da determinação da prisão de Delcídio pelo Supremo Tribunal? Depois da instituição do voto aberto, não, porque todo político que pede voto tem medo do julgamento popular, da opinião da mídia. Mas pela reclamação, pelo o que se ouve nos bastidores do Congresso Nacional, era de se esperar uma posição mais firme, mais autônoma do Poder Legislativo. Autônoma até porque o regimento não foi autônoma? Foi porque foi submetido ao plenário, mas você, se seguisse o regimento interno da Casa, você poderia trabalhar com o voto fechado, né? Mas como o presidente resolveu submeter ao plenário, você tem que ali acatar a decisão soberana do plenário. Claro. Mas pelo clima de bastidores, era de se esperar um outro resultado. Pelo clima da rua, para quem tem medo do julgamento popular, não é surpresa a decisão do Senado do voto aberto. Deputado, é importante o julgamento popular num momento de tensão e grave como aquele? E tem risco, né? Porque todo julgamento sobre tensão, sobre atos, às vezes que você não consegue refletir, às vezes você não tem acesso ao processo, às provas, ele tem um risco, né? De repente, na investigação, você pode se deparar com situações inusitadas que não estavam ali naquele momento para serem analisadas. Por exemplo, a prova ilícita, por exemplo, a prova forçada, por exemplo, algum exagero da investigação do próprio órgão, Ministério Público ou Polícia Federal. É possível, não estou dizendo que é provável. Certo, entendi. Agora, deputado, houve ali alguma coisa que está sendo muito comentada, levando a muita especulação e ilações. Eu quero ouvir o senhor. Os parlamentares do PT no Senado já estavam no entendimento de solidariedade a Delcídio do Amaral. Sim. Quando foram surpreendidos por um deputado de oposição sobre aquela nota oficial que foi Ronaldo Caiado, que foi quem contou, né, ali sobre a nota oficial do partido, em que formalmente, subscrita pelo presidente do partido, Rui Falcão, falava que o PT não tinha que ser solidário a Delcídio porque aqueles fatos todos não tinham relação com atividade partidária, não era uma atividade de parlamentar e nem de filiado do PT. Eu quero ouvir o senhor sobre isso, porque depois mudou tudo e houve a votação em que 9 senadores votaram contra a prisão, né? A decisão do Supremo. Mas está faltando sintonia da direção do PT com as bancadas lá no Congresso Nacional? No Senado, a gente viu que estava faltando sintonia. Como é que chega primeiro a mão da oposição antes da bancada? O que contrariou muito. E na Câmara, eu não sei, eu quero ouvir o senhor. Está havendo aí ruído na comunicação, faltando uma sintonia entre direção do PT e bancadas do PT em Câmara e Senado? O PT tem um órgão que junta a bancada com o executivo do partido para tomar decisão para você enquadrar, para você poder cobrar e até instaurar processo disciplinar. Se aquele órgão fechou questão, você é obrigado a seguir. Mas esse órgão para reunir não é toda hora que se reúne. Como nós estamos diante de fatos, a cada momento fatos novos, você não consegue fazer uma reunião dessa com o Senado, com a Câmara Federal para tomar a posição. Diante disso, é possível que tenha sintonia. O partido acaba tomando uma decisão, a bancada às vezes toma outra. É possível, por absoluta falta de tempo para você reunir sobre tantos problemas que nós estamos vivendo nesse momento. Foi circunstancial, agora, é isso que o senhor está dizendo? Eu não quero aqui desautorizar ou criticar a decisão do presidente Rui Falcão. Ele tinha que tomar uma posição naquele momento, para aquelas informações que tinha.
eu acho que não tinha outro caminho. E o partido tem adotado uma posição de que se o ato é individual meu, eu respondo. Se é um ato que a direção partidária estava sabendo, o que ela autorizou a fazer, o que tem algum respaldo de dirigente, o partido assume, como foi o caso do Delúbio, do Vacari. Tá certo? Era essa ação é a razão partidária. da diferença de tratamento? O PT é solidário a Zé Dirceu, a Vacari, a Mas na Delúbio. última posição do Zé Dirceu, o partido também tomou essa posição, dizendo que até ali era um ato individual do Zé Dirceu. Então, o partido não estava responsabilizando por aquele ato. Diante da complexidade... Não aconteceu nada, né? Oi? Mas não houve nenhuma sanção, aplicação de uma sanção, expulsão, como já aconteceu em outro momento. Em algum momento, como no caso do Delcídio, a executiva vai reunir e vai analisar, diante de fatos, de provas, de análise dos autos do processo. Não, mas eu falei do Zé Dirceu em função do partido, nessa investigação da Lava Jato, ter, vamos dizer, amenizado a solidariedade ou retirado. Amenizado, mas ainda com chance de ser analisado com mais detalhes e o partido tomar uma posição no teu colegiado, vamos dizer assim. Agora, na Câmara, Eduardo Cunha, eu quero ouvir do senhor a posição do PT. Dentro do próprio PT, há parlamentares que estão afirmando, e petistas históricos, que há uma certa ambiguidade no trato com a questão do Eduardo Cunha, quando o PT devia ter uma posição clara, considerando as provas, considerando o nível calamitoso, né, de todas as denúncias e provas referentes a Eduardo Cunha que já aconteceram. Eu quero ouvir a sua opinião. Eduardo Cunha deve continuar presidente da Câmara com tudo que já vem sendo revelado, que o envolve, as contradições dele próprio em relação à CPI, ao que ele falou para os parlamentares de todas as bancadas? Nesse caso, o partido, a bancada está tomando uma posição de cautela, deixando os 3 juízes que estão lá no Conselho de Ética tomar a sua decisão com autonomia diante dos fatos a serem analisados. Eu não quero externar a minha posição porque ela pode ajudar a influenciar a bancada. Como a bancada já decidiu que respeitará a decisão dos 3 membros do Conselho de Ética, eu me preservo a seguir essa orientação da bancada por enquanto. Por quê? Porque nós já fomos vítimas e estamos condenando ministros que têm antecipado voto, caso do Tribunal de Contas e até ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a bancada não quer pagar com a mesma moeda, não quer influenciar e não acha que, nesse caso, a bancada tem que tirar posição, nem tampouco o partido. Deixa os juízes, que o Conselho de Ética ele tem essa cara de um Conselho de Justiça, né, para ele julgar de acordo com os documentos e as provas dos autos. Então, nós tiramos por deliberado desta forma. Eles julgarão de acordo com as provas dos autos do processo. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu agradeço você também.